Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Que bom, né? Pessoal, vamos lá, mais uma aula de informática. A aula passada nós vimos a questão do Word, né? Como tá usando aí de uma maneira acho que mais simples possível, tá? Para a gente poder entender. Hoje nós vamos ver a questão do Excel, para poder ver também de uma maneira mais simples possível. Algumas situações são bem parecidas com o Word, tá? Em questão da funcionalidade dela, barra de trabalho, layout da página, algumas coisas assim são bem parecidos, tá? Questão de copiar e colar, onde vai aparecer, nós vamos ver isso aqui, vocês vão ver que tem também, mas nós vamos num princípio básico, ensinar a criar uma tabela simples, básica, sem muita quebra-cabeça, tá? Eu sei que o Excel ele não é um programinha do Office muito fácil de mexer, tá? Também não é difícil, tá? Não é impossível de mexer. Então nós vamos ver a questão básica dele, para a gente começar a mexer nele de uma maneira fácil, beleza? Vamos lá? Bom galera, estamos aqui já com o nosso Office aberto, né? Do Windows. Só lembrando que também o Excel, o Office Excel, né, da Microsoft aí, também ressaltando que ele é um dos programas mais usados no mundo, tá? Em questões de planilha, entre outras funções que ele oferece, tá? E hoje nós vamos entender ele um pouquinho. Bom, como nós vimos aqui, ele tem a mesma barra, né, que o Word tem, mesma setinha para poder adicionar, novo, abrir, que nem nós fizemos no Word, tá? Desfazer e refazer, questão de salvar, o menu iniciar dele, né? Que ele tem também o menu iniciar, ok? Então essas funções básicas tem tanto no Excel quanto no Word, tá? Que nem vocês viram, questão da fonte, lembra que nós vimos no Word? Questão da fonte também apresenta. Ah, mas peraí, um programa que a base dele é fazer planilhas, ele também tem esse negócio de escrita assim, porque nem tudo que nós vamos fazer, podemos fazer, né? Não que vamos, mas o que podemos fazer no Excel também se digita, se cria textos, né? Textos assim que eu me refiro são títulos, são nomes curtos, tá? Que normalmente são acrescidos em tabelas, tá? Não coisas muito extensas que nem no Word, mas sim é possível isso no Excel, tá? Outra questão, se possível, né? O alinhamento também apresenta, tá? Mas aqui no caso em última circunstância, tá? Até porque o Excel, a prioridade do Excel é as planilhas. Bom, galera, resumindo o Excel, né, quando a gente abre a página do Excel, o programa Excel, ele já cai direto nesta página aqui, né, que nós estamos observando, nessa tela principal. Então, assim, sempre que você carrega alguma coisa, carregar que eu falo, me refiro abrir já algum contexto do Excel já pronto, ou que você vai criar, o que ele é, né? O que ele simboliza? Ele é um conteúdo de células. O que são as células? É tudo isso aqui, galera, ó, que eu estou selecionando, né? Isso é a questão das linhas e colunas, né? Então ele é assim, é um cruzamento de linhas e colunas, né? Que, ou seja, a função dessas linhas e colunas cria esses quadradinhos, que nem está aqui. Então, qual que é a função deles? Armazenar as informações. Então eu vou digitar aqui, um exemplo, eu preciso digitar um nome, data, aí no de baixo, horário, no de baixo, um mês. Então vamos supor que eu estou criando aqui, sei lá, vamos começar a introduzir uma tabelinha, quer ver?
Então vamos fazer aqui, ó, tabela de estudos, beleza, né? Aí nós vamos aqui, então vou colocar aqui data, opa, vamos colocar aqui o horário, vamos colocar matéria ou disciplina, tá? Se refere ao mesmo conteúdo, né? O que mais que nós vamos e o tempo. Vamos fazer uma tabelinha bem curta aqui. Então, assim, se eu analisar, aqui ele ocupou dois espaços? Não, galera, ele não ocupou, tá? Ele ocupou um único espaço mesmo, que ele está inserido, ó, na linha 8, na coluna B. Então, na B8, ele está escrito tabela de estudos. Se eu observar aqui, ó, C8, ele não tem nenhum tipo de informação, tá? Então, voltando lá, ó, B8, ele está determinado tabela de estudos, ok? Então, assim, aqui eu estou começando a criar. Então, essa é a forma básica da gente começar a entender. Então, ó, lembra que eu falei? Eu comecei a digitar um texto, umas palavras, ele já abriu a questão do alinhamento, ok? Tá? Então, ele me proporciona isso aqui, tá? Diferente se eu pegar um exemplo numa outra planilha, ó, tá? Apesar que aqui ele já vai estar como selecionado colar, ó, referente a alguma coisa, então ele já me proporcionou tudo isso, mas enfim. Então, galera, criamos aqui. Então, vamos lá, vamos começar a montar essa tabela. Então, vou selecionar. Vou estudar quantas vezes na semana? 3 vezes? Quantas vezes no mês? Então, vai dar 3, 6, 9, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, pulando linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, lá na linha 21, dentro da coluna B, nós vamos fazer isso, ó. Ok? Nossa, professor, mas até aí beleza, eu selecionei tudo. E como que eu vou fazer isso? No campo fonte, diferente do Word, eu tenho esse campo aqui, ó, borda inferior, tá? Tem borda inferior, superior, à esquerda, à direita, sem borda, todas as bordas, bordas externas, bordas superiores, peça, tá? Então, o mais comum quando nós criamos uma tabela são todas as bordas. Olha o que acontece, né? Ele ficou mais destacado as linhas e as colunas que eu selecionei. Mas aqui, como nós estamos fazendo uma tabelinha organizada, eu preciso mesclar todas essas 4 linhas e colunas numa única, como se fosse fazer uma linha única. E como que isso é possível? Aqui, ó, dentro do alinhamento. Então ele vai me dar essa função. Lá no Word, ó, lembrando, no Word eu só centralizo. Então aqui ele vai mesclar 4 linhas, né? Deixa eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Dentro das 4 colunas ele vai me transformar em uma só, tá? Como mostra o desenho aqui, ó. Ok? Olha o que vai acontecer. De uma só ele vai juntar 2 e vai se tornar uma. Ok? Nós vamos fazer isso. É só clicar em cima, ó. Olha que legal que ficou, né? De 4 que eu tinha se tornou uma só, dando uma visibilidade melhor para a nossa tabela. Ok? Eu posso colorir o fundo também? Posso, ó, eu posso deixar de uma maneira mais destacável. Eu posso fazer só uma linha de uma cor referente a, sei lá, matemática, sempre que eu for fazer matemática, pode. Então, vou estudar matemática 12 dias, né, no mês.
Então vou fazer um horário só de matemática. Eu posso fazer um horário só de português? Sim, aí você vai criando a sua tabela conforme você queira, tá? Então vou colocar lá, hoje é dia 19, né, do 10 de 2020. Beleza, olha lá. Então eu coloquei 20, mas ele já me dá o ano corretamente, galera. E ele aumenta o espaçamento da tabela. Por exemplo, eu vou estudar o horário da minha videoaula, eu vou ver ela às 15, né, lembra sempre de 30, que é às 3h30. Então ele vai sempre justificando. De qual disciplina que vai ser? Vai ser de informática. Lembrando que aqui ele já não ajustou, né, corretamente. Então eu venho aqui, ó, e dou um clique bem em cima, ó. Tá vendo que ficou, ó, tá vendo que ficou assim, ó, um tracinho e uma setinha para cada lado, mais escuro. Então eu clico em cima que ele aumenta e fica no formato correto, ó. Então a tabela ganha um formato correto. Quanto tempo de duração? Então eu vou colocar aqui em torno, a duração da minha aula hoje vai ter, até eu me organizar tudo, vou pôr uns 35 minutos, no espaçadinho minutos, ok? Para ficar mais coerente eu posso, bom, aqui eu posso deixar dessa maneira mesmo, sem muito. Aí eu vou rever de novo outra disciplina de informática no dia 21, né, do 10 de 2020. Olha que interessante, ele me dá o ano certinho. O horário eu vou ver às 14 horas, são as 2 horas, tá? A mesma história, ó, informática. Olha que interessante, eu já havia registrado no campo de cima e ele já me dá de novo no campo abaixo. Então eu dou um Enter e coloco 35 minutos. Olha lá, também a mesma situação. Sempre que você repete determinadas informações iguais, aqui no Excel ele já aparece para mim. Então eu vou ver de novo informática, olha lá. Então, matéria de informática, eu vou ver às 11 horas da manhã, né? Também aproximadamente 35 minutos. No dia 22 do 10 de 2020. Então assim, galera, então o princípio é entender, né? Apareceu, a gente tem praticamente assim, uma escala de 0 a 100, eu digo que 60% do Excel aqui, né, nessas questões de início, copiar, colar, tudo, fonte, né, exceção desse aqui, alinhamento, né, que nem esse aqui é diferente. Então assim, se eu pegar aqui de 0 a 100, eu digo que 90% é parecido com o Word, ok? O que é diferente? Questão das bordas. Preenchimento é igual, proteção, borda não me lembro de ter no Word, tá? Fonte, mesma coisa, alinhamento também, números também, enfim. Vamos ver a questão do alinhamento aqui. Questão numérica. O alinhamento também é a mesma questão, tá? Enfim, possibilita a mesma questão e um pouco mais no Word do que no Excel. A fonte é a mesma situação, a borda mesma situação, preenchimento, e aí nós vamos, tá? Que é algumas diferenças, ó. Aqui já me possibilita a questão de diminuir recuo, tá? Enfim, é um atalho, tem no Word, né, mas não é visível como no Excel, que já possibilita diretamente você trabalhar aqui. Essa questão é mais, diria que um pouco mais exclusiva do Excel, tá? Essa outra também.
ok? Questão de números, tá? Estilo, apresenta, né, no Word, enfim. Questão das células, lembra que eu falei? Eu preciso excluir a coluna F com a linha tal, então vou excluir. Preciso inserir, então vou inserir dentro da tabela. Eu posso também tirar e colocar fazendo esta função, tá? Um exemplo, olha lá, eu excluí, tá? Ó, vamos lá, vou clicar aqui, ó, excluir células, excluir linha ou colunas da tabela ou planilha. Então preciso excluir essa aqui. Eu venho aqui, olha lá, eu retirei e centralizo de novo, ó. Pode ver que foi excluído, né? Foi desfeito. Mas vamos voltar lá. Aí eu preciso inserir aqui, ó, uma nova célula, né? Porque eu esqueci de tal coisa que vem antes, entre a data e o horário, vem determinada situação. Olha lá, ele já me posiciona dentro disso, tá, pessoal? Eu preciso formatar. O que é, ó? Lembra? Tô com pouco tempo de... Então sempre fique atento, dá sempre aquela lidinha assim, ó, para não se perder no que está fazendo, né? Que é alterar a linha, né? A altura da linha, coluna, né? Organizar as planilhas, proteger ou ocultar células. Isso acaba sendo mais referido, pessoal, quando você cria professor, eu preciso criar uma tabelinha para apresentar na escola para minha matéria de matemática que a professora pediu. Então você cria, apresenta para ela, né? Eu posso colocar um gráfico também representando as estatísticas que eu crio, tá? Eu posso colocar os gráficos. Então eu venho aqui, ó, inserir, aí ele me dá tabela dinâmica, tabela, colunas, né? São os formatos, áreas, gráficos, ó. Eu tenho inúmeros tipos de gráficos superficiais, né? Enfim, ele me dá aqui, ó, em linha, em formato de pizza, né? Que são as divisórias, em barras, em área, enfim, vai conforme você possa justificar a sua criatividade, tá? O mais comum é se eu pegar aqui, ó, eu vou criar um gráfico, então ele já me dá todo esse conteúdo em branco para me criar da minha maneira, tá? Questão do layout, galera, que aparece também lá embaixo, ó, tá? Aqui também no Word também tem, né, uma aba específica para isso. Fórmulas são mais para cálculos, tá? Um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais complicadinho de nós vermos agora. Questões de dados, né, revisão, mas assim, de uma maneira mais simples para a gente poder e rápida de entender o Excel, o principal está aqui, né? No início, que eu preciso criar uma tabelinha simples para o trabalho do meu pai, o professor pediu para minha escola, para me organizar diariamente para estudar. Então aqui é a maneira mais simples de você entender e começar a mexer no Excel sem medo, tá? Então fica a dica de hoje aí, galera. A gente viu que muita coisa é parecida com o Word, mas não é funcional que nem o Word, né? Tem suas diferenças que nem eu apresentei, tá? E assim, o Excel mais voltado para questões de tabela, gráficos, dados, tá? O Word, deixando bem claro, é mais voltado para questões de textos. Também posso criar algumas questões de gráficos, mas não tão detalhado como o Excel, tá? Então tem as suas diferenças, ok? Então, galera, de maneira resumida, para mim mexer no Excel tá aí para vocês entenderem, tá? Criamos aqui uma tabelinha com algumas linhas, algumas colunas, né, denominadas células. Nós fizemos a questão aqui, mesclar e centralizar uma linha para dar um título para nossa tabela.
posso destacá-las, né, de cores. Eu posso criar uma cor para cada situação, tá? Deixar algo bem colorido. Posso deixar em negrito, né? Por exemplo, mesma situação do Word, fica também visível, tá? A diferença básica vem aqui, né? Na questão das bordas, preenchimento das bordas, que eu seleciono as colunas e as linhas e vou criando. Ok, galera? Então, assim, de uma maneira mais simplificada para a gente poder entender e mexer um pouco em casa sem medo. Lembrando que o Excel não é um bicho de 7 cabeças, pessoal. Perdão, enroscou aqui, tá? Então, fica a dica da aula de hoje, galerinha. Galera, como nós vimos aí, a aula de hoje, falamos um pouquinho de uma forma mais simplificada do Excel, uma questão mais simples de poder mexer nele, tá? É um programinha um pouquinho que exige uma atenção maior para poder estar mexendo, tá? Mas não é difícil, que nem eu falei, que não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que a gente precisa de uma atenção redobrada. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, das dicas, e fiquem com Deus. Um forte abraço, até a próxima aula.